Estamos aqui reunidos mais uma vez, ainda nesse espaço virtual, né? É o nosso último encontro do ano, também de maneira virtual devido à pandemia. E nós hoje temos a felicidade, né, de ter conosco, com toda a sua generosidade acadêmica, de dividir conosco, de partilhar seus conhecimentos, a professora Magnólia Araújo, que vai nos apresentar, falar sobre um tema muito pertinente, que com certeza vai contribuir com todos e todas que aqui estão, nos seus trabalhos de dissertações, de teses, nas suas pesquisas, que tudo que nós buscamos cada vez mais é o intuito do nosso grupo, essa troca de saberes que nós fazemos todos os meses, e assim conseguimos avançar cada vez mais em nossas produções. Professora Magnólia, mais uma vez, muito obrigado por dedicar algumas horas do seu precioso tempo, ainda mais à noite, que nós sabemos que quando descansamos, já que nós paramos durante o dia, não paramos um minuto, para nos brindar com sua fala. Obrigado pela generosidade. Nicé, você pode continuar, querida. Obrigada, professor. Olha a missão, né? A última webconferência do ano. Então, assim, deixa eu só compartilhar aqui uma tela rapidinho. Tudo certo, né? Tudo. Então, assim, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo de estudos de pesquisa em Educação em Ciências e Espaços Não Formais. Para quem não conhece o GPSF, ele é um grupo de pesquisa que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. O grupo ele propõe-se a estudar e a investigar temáticas de educação e ensino de ciências no contexto amazônico, com a delimitação para a possibilidade do uso desses espaços não formais. E, assim, para mais informações, né, eu sugiro que vocês acessem as redes sociais do programa, como Instagram, YouTube, Facebook, e o site, né, do programa, que é www.espaçosnãoformais.com.br. No site, vocês podem encontrar artigos, livros, que foram produzidos e publicados também pelo grupo, né? Lista de eventos, dissertações, entre outras informações. É importante assim, lembrar que a lista de frequência ela será disponibilizada logo mais no chat. Outra coisa importante é que as perguntas elas poderão ser feitas no chat e, ao final, caso alguém queira dialogar com a nossa palestrante, né? É só levantar a mãozinha solicitando a palavra, aí tudo tranquilo. Então, passar aqui o próximo. Então, com grande alegria, né, que eu faço um breve resumo sobre quem é a palestrante da noite. E a professora doutora Magnólia Fernandes de Araújo, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Bioecologia Aquática pela mesma universidade, doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Ela desenvolveu o pós-doutoramento na Universidade de Coimbra. É professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuando no ensino presencial e à distância, e desenvolve trabalhos na área de divulgação científica e educação para a sustentabilidade. Então, assim, nesse momento, é com muita gratidão que eu dou a palavra, né, para a professora doutora Magnólia, que ela irá compartilhar o seu conhecimento conosco sobre a temática Educar para a Sustentabilidade em Espaços Não Formais. Bom, então, boa noite a todas as pessoas que aqui estão. Quero agradecer ao professor Washington e a Micéia, né, sei que foi uma indicação do Micéia, muito provavelmente, né, então, mas fico muito contente de alguma forma, estabelecer laços com uma região tão querida e conhecida pelo mundo, e, ao mesmo tempo,
desconhecida de todos nós, né, que é a região amazônica. Fico muito contente, que eu não conheço ainda, mas ele conhecer, assim, o Amazonas como estado. Eu quero pedir desculpas a vocês. Normalmente eu falo de maneira muito eletrizante. Eu sou acelerada, mas eu estou com uma crise de garganta. Desde ontem, acho que eu estou num processo de melhora já. Não estou doente assim, né? Mas estou com dificuldade de falar. Passei o dia hoje evitando falar, para ver se eu consigo falar com vocês aqui, né? E assim, eu estou falando baixinho, vou falar mais pausado, para que eu não perca aqui o rebolado, né, das atividades. Mas eu acho que vai dar certo. Se eu sentir que vou precisar dar uma parada, aí eu paro, né? E vocês podem aproveitar para me interromper na minha fala com perguntas aqui no chat, que Micéia já pode ir até entremeando a minha fala, né? Que posso dar umas paradinhas. Eu fiz uma apresentação um pouco menor do que a que eu faria normalmente, vamos ver se eu vou conseguir falar menos, né? Porque professor, mesmo com a garganta doendo, não fala muito, né? É da nossa profissão isso. Então, quero agradecer bastante novamente, estou muito contente, muito honrada de estar fazendo essa fala. Vou falar sobre espaços não formais, e já é uma especialidade do grupo, né? Então, talvez o que eu faça de novo seja estabelecer essa ponte dos espaços não formais com a educação para a sustentabilidade, que é uma área de atuação minha nos programas de pós-graduação em ensino de ciências aqui da UFRN, nos quais eu atuo. Bom, então, eu vou apresentar a minha tela. Qualquer coisa, Micéia, no chat, não sei o que eu não fico vendo, você pode me interromper, tá bom? A qualquer momento. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou falando bem baixinho. Muito bem. Pronto, acho que o microfone desse meu computador é bom. Então, bora lá. Eu vou apresentar a minha tela. Bom, então acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? E a temática sugerida é essa, então, educar para a sustentabilidade em espaços não formais. Eu vou tentar apresentar um pouco as terminologias. Inicialmente, eu vou fazer assim, uma apresentação sobre as terminologias que são utilizadas, a educação para a sustentabilidade e a sustentabilidade, né, que são termos que eu vou utilizar muito na apresentação. Então, vou mostrar um pouco, rapidamente, né, numa perspectiva assim, histórica, o surgimento dessas terminologias, né, como é que elas são tratadas, como é que a gente considera elas. Depois eu vou falar sobre os estudos, sobre as pesquisas nessa temática da educação para a sustentabilidade em espaços não formais. E, por fim, vou tentar estabelecer as relações disso com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, embora aparentemente não aparecem aqui, né, mas para mim é uma coisa primordial quando a gente fala em educação para a sustentabilidade. Então, desde que eles nasceram em 2015, que eu já vinha lidando com a educação para a sustentabilidade, mas passei a estabelecer essa relação também da educação para a sustentabilidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, então, a gente não pode negar, né, que vivemos todos uma crise planetária. Então, quero começar com essa definição, né, falando um pouco sobre o que seria essa crise planetária.
em que a gente faz muito tempo que a gente discute, né, as diferentes áreas elas discutem a necessidade de que a educação ela atente para a preparação das pessoas, né, a preparação dos cidadãos, para o enfrentamento real, né, de uma situação de emergência planetária que nós vivemos. E, na verdade, a gente sabe que os problemas da situação mundial, eles não são explicitamente, nem globalmente, né, tratados na educação formal, nem na educação não formal, né, ou seja, o currículo escolar e os museus, ou a educação não formal, né, que a gente pode fazer referência em jornais, em notícias, em documentários, né, na formação de professores. A gente tem uma clara necessidade disso, mas isso não acontece, né? Então, é preciso que a gente reconheça o insustentável, né, sistema econômico que rege a sociedade contemporânea, em um planeta como o nosso, né, que tem recursos que são limitados. Isso traz à tona a sustentabilidade como uma pauta emergente, né, em diferentes cenários da atualidade. Então, organizações governamentais, empresas privadas e públicas, as instituições culturais, né, as escolas, as comunidades, de um modo geral, buscam um enquadramento, né, tentam fazer essa evolução para uma sustentabilidade, né, para um estado de sustentabilidade. Então, esse conceito que aparece tanto, né, nos nossos discursos, ele data, a gente poderia dizer, né, na verdade é Leonardo Boff que diz isso, que esse conceito ele aparece já há 400 anos na ciência, né, a partir do manejo de florestas, e o sentido de significado, de proteção à natureza tem uma origem milenar nas culturas indígenas, né? Então, os indígenas são os primeiros seres mesmo sustentáveis, né? Nós estamos nessa busca, né, por essa sustentabilidade. Bom, então, há várias agendas, né, vocês já devem ter ouvido falar, já devem saber disso, agendas que são pensadas pela Organização das Nações Unidas, né, que reúne os 194 países do mundo, pensando essas agendas comuns, temas comuns para um mundo melhor. Então, as denúncias, né, que dizem respeito aos problemas socioambientais, elas não surgiram agora, né? Essas denúncias que a gente fala todo dia, que a gente vê todo dia, elas são antigas, né? E elas tiveram um marco, que também muita gente já ouviu falar, né? Em 1962, com a publicação do livro de Rachel Carson, né? Primavera Silenciosa, um livro que quem não leu tem que ler, né? Mas que eu aposto que vários de vocês já leram. Então, o foco desse livro estava voltado para a conservação dos bens naturais e também para o uso indiscriminado que havia, né, do pesticida, do DDT. Então, foi naquele período, né, que se estabeleceu a relação entre degradação ambiental e os aspectos econômico e social, sobretudo após as divulgações dos relatórios do chamado Clube de Roma, né? Vocês estão vendo aí algumas datas, numa linha de tempo, né? Poderia ter várias outras, porque são várias agendas, foram muitos encontros, né? Mas esse grupo ele era integrado, né, por cientistas, por políticos, economistas, empresários de vários países, e ele tinha como objetivo discutir as questões ambientais a nível mundial, né, e buscar também pensar possíveis soluções. Então, a busca pelo modelo que garantisse o equilíbrio entre economia e ecologia, né, começou mesmo a ser desenvolvida em 1984, com a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, né, e Desenvolvimento, mas
foi 3 anos depois, né, em 1987, que o conceito de desenvolvimento sustentável ele foi estabelecido. Deixa eu ver se eu ligo aqui o meu computadorzinho a laser, né, que é um conceito bastante utilizado ainda até hoje, há vários conceitos, né, mas esse do relatório de Brundtland, né, de que esse desenvolvimento sustentável, que é um conceito polêmico também, né, ele é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente ou das gerações presentes, né, sem comprometer a capacidade das gerações que ainda virão de satisfazerem, de poderem satisfazer suas próprias necessidades, né, é um conceito que a gente utiliza bastante. Então, durante a conferência da Rio 92, né, que aconteceu no Brasil, inaugurou-se a ideia, né, de que o desenvolvimento sustentável ele só seria alcançado pelo envolvimento, né, pelo compromisso e ação de todos os governos, de todos os segmentos da sociedade civil, incluindo organizações não governamentais, né, os setores empresariais, a comunidade científica e os meios de comunicação também, que a gente está vendo hoje, como eles são fundamentais, né? Então, seria necessário estabelecer uma agenda para isso, né? Uma série de compromissos pactuada, coordenada, tanto em âmbito global, como também no nível nacional e no nível local. Então, surgia aí a ideia da Agenda 21, que posteriormente apontaria para os ODM, né, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que valeram, funcionaram entre 2000 e 2015, né, e a partir de 2016, né, bem no início, pensados já em 2015 mesmo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que nós temos hoje, né, que eu vou falar mais sobre eles. Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável, então, né, é um conceito bastante dinâmico, né, e isso possibilita que a gente tenha uma compreensão de que ele é visto sob diferentes perspectivas, dependendo de múltiplos contextos, né, de questões políticas, culturais, né, então tudo isso define, e de várias maneiras define desenvolvimento sustentável, né. Então, o termo ele envolve interações com sistemas naturais, né, sociais e econômicos em diferentes níveis temporais, né, e de escala, e também ele tem relação com os aspectos éticos, né, e epistemológicos. Então, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né, talvez a gente ouça muito mais desenvolvimento sustentável, assim como para efeitos de convencimento, talvez, né, eles não têm a mesma definição, né, embora possuam relações de similaridades, né, inclusive um dos termos é muito aproximado, né, do outro, mas são termos que são usados por grupos que muitas vezes defendem interesses que são conflitantes, né? Então, o termo sustentabilidade, né, ele pode estar, geralmente está, né, mais voltado às questões de proteção, de preservação ambiental, e o termo desenvolvimento sustentável, né, ele está mais ligado, talvez, a crescimento econômico, né, e a polêmica de desenvolvimento sustentável vem daí, porque parece não ser possível um desenvolvimento sustentável, né, há quem diga isso. Então, todas essas questões, né, em relação ao conceito, elas geram esse quadro não consensual, né, na comunidade científica, mas que não inviabiliza o uso dos termos, seja um, seja outro, né, e todas essas questões em relação a esse conceito, então, né, por causa dessa complexidade e da ambiguidade que existe, né, por isso que eu tenho
eu tenho procurado usar na atualidade mais sustentabilidade do que desenvolvimento sustentável, né? Acho que eu fujo mais das polêmicas fazendo isso, mas quando eventualmente eu me refiro a desenvolvimento sustentável, eu sempre estou querendo me referir naquela perspectiva, né, da proteção, mas a gente não pode negar a economia, a política, né, dentro de todos esses aspectos que a gente que eu já apresentei aqui, né? Então essas conferências todas, né, que a gente vê nessa linha de tempo, elas trouxeram à tona a importância da consciência ambiental, né? Durante muito tempo também eu tive medo de utilizar essa terminologia, consciência ambiental, né? A gente rapidamente, há alguns anos atrás, a gente era corrigido para a utilização de sensibilização ambiental, né? Mas a sensibilização sem a consciência, que seria assim um estado posterior à sensibilização, né? A gente se sensibiliza e depois a gente se torna consciente. A gente não exerce de fato, né, o papel que a gente deveria se a gente não tomar essa consciência, né? Então a consciência ela é consistente, né? Então a gente também é importante, né, nesse contexto, estou fazendo uns preâmbulos, né, para entrar mesmo na nossa temática, mas isso tudo é relacionado, que eu vou falar, né. É importante dizer que a Unesco, né, que é o organismo da ONU, que mais voltado assim para a educação, né, ela durante o período 2004 e 2014, né, a ONU estabelece essas décadas, né, são períodos, geralmente ela pensa em períodos, estou dizendo ela, mas elas são os países, né, todos que decidiram isso, com seus representantes todos de Estado e de governos que vão para essas reuniões que acontecem mundialmente, né. Então, a educação para desenvolvimento sustentável, né, que teve essa década, que terminou não faz muito tempo, né, entre 2004 e 2014, e que tem continuidade em programas da ONU, que agora se ligam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e é exatamente essa a justificativa que eu dou para agora utilizar bastante os ODS nas minhas atividades, né. Ela tem como meta, né, ela quer essa educação para o desenvolvimento sustentável, que eu uso mais educação para a sustentabilidade, né, formar as pessoas, a ideia é que a gente forme pessoas, né, que possam agir de uma maneira responsável, segundo os preceitos de proteção e de preservação do meio ambiente, né, com viabilidade econômica e justiça social para as gerações presentes e para as gerações futuras. Então, a abordagem, né, da educação para a sustentabilidade, ela tem o seu marco com a implantação da década da educação para o desenvolvimento sustentável, né, em 2004, e então a ideia da década era essa, né, integrar valores, princípios e práticas do desenvolvimento sustentável na aprendizagem, né, na educação. Então é um tipo de educação, né, é um tipo de formação, né, e hoje a gente tem o que é chamado de Programa de Ação Global, né, que o objetivo é fazer essa expansão, né, tendo a EDS, a Educação para a Sustentabilidade, como um catalisador, né, de todas as metas que são pensadas para os ODS. Bom, então o que é que motiva? Estou fazendo essa pergunta aqui, né, para mim mesma e para vocês. O que é que motiva a educação para a sustentabilidade? É uma educação não formal, né, em um espaço de educação não formal, né? Essa siguinha que eu botei aqui é espaço não formal de educação, né? Por que educar para a sustentabilidade nesses espaços? Né? Eu botei uma razão aí principal, né? Mas geralmente vocês vão ver, eu vou mostrar daqui a pouco, que as pesquisas sobre
os espaços de educação não formal e que tratam questões ambientais e como tratam, né, e a sustentabilidade e tudo mais, são mais museus, são considerados museus, né, muitos ligados à área das ciências, né, museus de ciências. Então, esses espaços, né, os museus e os centros de ciências, eles são espaços nos quais as questões culturais, elas são recontextualizadas, né, os saberes são socializados ali e o conhecimento científico, ele é compartilhado, né, sendo amplamente reconhecidos esses espaços como espaços que são promotores de uma comunicação científica, né? Então, essa característica que esses espaços têm, né, é que atraem pesquisadores, né, principalmente da área de ensino de ciências, para articular, né, seus projetos de pesquisa dentro desses espaços, né, desses locais, com o objetivo de compreender como é que a aprendizagem acontece nesses espaços. Então, a aprendizagem em museus, né, de forma diferenciada da aprendizagem escolar, ela se caracteriza por fatores como, por exemplo, a relação entre o objeto museal, né, e o visitante. Então, a pessoa entra em contato com um objeto físico, né, ou com o ambiente físico, né, daquele local, ele tem um sentido de voluntarismo, né, as pessoas vão ali, ninguém está obrigando, ela é ali ser educada, né, ela vai porque quer, então tem esse voluntarismo, né, tem uma ludicidade nesses espaços, tem a multissensorialidade, né, então são espaços que têm um apelo ao emocional, né, à emotividade, como último aspecto, né, esse que eu ressalto aqui no slide, a liberdade, né, uma autonomia de escolha da pessoa que aprende, né, do aprendiz sobre o que ela quer aprender, em que ritmo, né, há também uma não sequencialidade, a gente poderia dizer, né, se você está dentro de um espaço não formal, se está no museu de ciência, por exemplo, você vai para o lado que você quer mais, que lhe chama mais atenção visualmente, né, então há uma liberdade, né, e mesmo para professores que pensam ações nesses espaços, eles têm uma maior liberdade, né, de selecionar, os espaços têm essa liberdade de selecionar o que apresentar, porque é uma educação não formal, né, não obrigatória, e professores que pensam a educação formal que ele faz na escola, né, traçando um abraço com esse espaço não formal, mas ele pode levar uma educação formal para esse espaço, né, ele pode pensar uma atividade formal de ensino que vai ser desenvolvida num espaço não formal de ensino, né? Isso é uma coisa também bacana da gente pensar, né? Então, se refere à pesquisa sobre a aprendizagem em contextos não formais, vou tomar um golinho d'água. Minha voz fica meio trêmula, né? Não porque eu esteja nervosa, porque eu estou falando de uma maneira diferente da que eu falaria normalmente, né? Bom, então, há estudos que mostram, né, que a pesquisa sobre essa aprendizagem em contextos não formais, né, em especial em museus, ela ganhou força a partir da década de 1980, né, e desenvolveram-se desde então, em diversas áreas, estudos sobre o planejamento, né, e sobre a comunicação expositiva. Então, o processo de aprendizagem do visitante, né, como é que aquela pessoa que visita um espaço aprende, né, sempre considerando os conhecimentos prévios, né, os conhecimentos adquiridos também. Então, as pesquisas querem entender essas coisas desse espaço, né, as interações sociais que acontecem ali, né, na aprendizagem museal, né, eu vou falar muito do museu, porque os estudos mostram muito isso, né, mas isso tudo é muito aplicado a todo e qualquer espaço não formal de ensino, né, então são conversações, né,
mediações que acontecem ali, que são estudadas, né, as famílias que vão ali, os próprios monitores desses espaços, né, membros externos que visitam, o que acontece com essas pessoas, né? Então, os estudos, eles visam muito isso, né? E eu vou apresentar assim, de maneira muito rápida, nos próximos slides, um aspecto, ou dois, né, muito particulares de um estudo que nós fizemos, né? Araújo aqui sou eu, Lima é Kaline Lima, aluna de mestrado, que fez uma investigação sobre a educação para a sustentabilidade em 3 espaços não formais, 2 aqui em Natal, 2 espaços da UFRN e um espaço da Universidade de Coimbra, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, que é um museu incrível, né, onde eu já, quer dizer, com quem eu tenho relações até hoje, em estudos lá, e onde desenvolvi, não exatamente lá, né, o meu pós-doutoramento há uns anos atrás, mas que tenho estudos e trabalhos e colaborações até hoje. Então, Kaline fez uma parte do trabalho dela, uma dissertação de mestrado que eu gosto muito, que ela é uma dissertação muito boa, ela poderia ser uma tese de doutorado, né? Mas a gente tinha essas perguntas, algumas das perguntas que a gente tinha nesse trabalho dela. Os museus do Centro de Ciências comunicam sobre questões socioambientais em suas atividades educativas. Como é que essa comunicação acontece? Então, a gente queria saber se nesses espaços, se havia se havia educação para a sustentabilidade também. Então, qual era, né, o cenário, nós pensávamos, da discussão sobre a educação para a sustentabilidade em espaços não formais, né, mas no contexto de ensino de ciências, né, porque era no programa de pós-graduação em ensino de ciências. Então, nós fizemos várias atividades, né, interessantes para essa pesquisa, e a gente fez um levantamento, né, de 10 anos de estudos sobre essa temática, né, e também entrevistamos quase 1.000 pessoas, entre alunos e professores desses 2 espaços. Então, os espaços não formais, aqui vocês veem um gráfico, né, de um desses estudos, em que a gente queria saber quais eram os tipos de espaços não formais citados, né, e havia esse destaque que eu já citei para os museus, né. Então, vocês podem ver que o contexto que é priorizado por investigadores para a realização de suas pesquisas são os museus, né, talvez por causa essa relação, né, entre espaço não formal de ensino e o espaço formal. O professor pensa muito no espaço formal, na sua escola, né, para que espaço não formal levar seu aluno. Então, é por isso que eu digo que há esse link, né? Você vai para um espaço não formal, mas para fazer, às vezes, uma atividade que é do seu planejamento formal. Então, há um alto potencial de envolvimento, né, da comunidade escolar com a cultura científica. E uma outra coisa bem interessante que aparecia, né, como justificativa para os museus é que eles parecem ser locais que têm informações que são confiáveis, né? Então as pessoas confiam, sabem que é verídica as informações que estão nos museus. E a gente encontrou uma baixa produção de artigos sobre educação para a sustentabilidade em espaços não formais, na verdade, nesse levantamento que a gente fez, né? Mas, assim, aquela perspectiva da educação para a sustentabilidade, que era proposta pela década da educação para a sustentabilidade da Unesco, né? De alguma forma a gente via discutida nesses artigos, né? Nessas produções. Então havia assim uma atitude positiva, né? Mediante esse desafio que é educar para a sustentabilidade. A gente percebia isso nesses textos. Havia uma preferência dos pesquisadores em investigar a implementação de estratégias didáticas, né, como o uso de museus no ensino, né, das exposições, os jogos,
Muitas vezes se tratavam de oficinas, né, ou de situações, problemas que o professor pensava em desenvolver em um espaço não formal de ensino, né, e a gente percebeu que não havia muito, né, esse atentar para investigações, né, nessas investigações, né, para uma reflexão, né, que refletisse a educação para a sustentabilidade no espaço não formal, assim, do ponto de vista epistemológico, né, por isso que trabalhos que pensem isso são importantes, né, como esse mesmo de Kaline, né, porque na maioria das vezes a gente vai encontrar esses trabalhos que pensam essa articulação, né, do ensino formal com não formal, e não, assim, epistemologicamente como é pensada essa educação para a sustentabilidade, né, ou a sustentabilidade mesmo, nesse espaço. Então, é importante que a gente amplie esse espaço, né, de pesquisa. Bom, também esse artigo, ele acontece num programa de pós-graduação em ensino de ciências, né, mas a gente poderia pensar a sustentabilidade, né, em diversas áreas, em outros aspectos, então isso tudo precisa ser ampliado. Então, aqui em uma outra parte, são só 2 imagens, né, dessa dissertação, por isso que eu digo que é um pinguinho, assim, muito pouca coisa, mas que eu trouxe para destacar e exemplificar, né, professores, quando são questionados, acho que aqui correspondia a 57 professores dessas instituições, que estiveram, né, desses espaços não formais. Quando a gente pergunta o que é que eles acham que as abordagens, né, o que aparece em cada instituição, o que é que eles sugerem, né, para além do que já aparece ali. Então, eles dizem coisas muito interessantes e que estão todas ligadas aos ODS, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse númerozinho que vocês veem aqui são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, né? Então, tem desde história das mulheres na ciência, né, homofobia e respeito ao LGBTS, questões de gênero, feminismo, água potável, gravidez na adolescência, evolução, sustentabilidade. Esses 2 primeiros espaços são os espaços da UFRN. Esse aqui também, né? Então, mudanças climáticas, questões de gênero, vejam como aparece, ecossistema marinho, produção artística, né? E aqui no Museu da Ciência, lá de Coimbra, mudanças climáticas, aparece aqui também, a reforma pombalina, no tema da história, né, lá de Portugal, ecossistemas terrestres, escassez de alimentos. Então, vejam que tem temas que os professores sugerem que vão além dessa sustentabilidade que a gente tem uma tendência a pensar inicialmente só como sendo algo ambiental, né? E, na verdade, ela tem a ver com muitas coisas. Então, a gente, né, encontra essas temáticas, mas a gente percebe também que a gente poderia ter mais coisa, né? A gente poderia ter mais pela própria sugestão, né, que os professores dão por essas sugestões, coisas que não estão relacionadas diretamente à sustentabilidade, mas que têm a ver com ela, sim, né? Então, deixa eu ver se tinha aqui, né? Acho que era isso mesmo, acho que eu disse o que tinha que dizer. Bom, então, a educação para a sustentabilidade, né, e e a relação que a gente pode traçar com a Agenda 2030, que são os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem, eu faço esses destaques, né, a gente tem a questão da educação, né, porque a Agenda 2030, ela reconhece explicitamente que a educação para a sustentabilidade, ela tem um papel muito significativo, né, então a própria agenda destaca um objetivo que é o 4, né, para tratar da ODS,
A comunicação, né, que é um aspecto muito relevante para os espaços não formais, eles são muito importantes para essa divulgação, né, desse conhecimento, para essa formação. Então, a comunicação é típica dos espaços não formais, né? E eles são, então, uma oportunidade clara, né? Os estudos, os artigos também mostram isso, né? Como esses espaços são claramente uma possibilidade de promover essa sustentabilidade, né, da qual a gente tanto fala. Né? Então, que espaços de educação não formais são esses, né? Eu disse a vocês que há esse destaque para o museu, né, para os museus, a gente poderia mesmo pensar nisso, né? Como educadores em ciência, eu penso logo em um museu de ciências, né? Mas a gente deve ter clareza que a gente, qualquer espaço, né? A gente pode planejar uma atividade para qualquer espaço e, potencialmente, qualquer espaço ou um momento, né, pode se transformar em algo para a gente aprender sobre sustentabilidade, né? Então, coloquei umas perguntas assim, né? Será que a gente pode aprender sobre sustentabilidade em um campo de futebol, né, na hora de um jogo não oficial, eu digo, né? Vejam aqui que são umas meninas, e eu não pretendo que essas meninas sejam da seleção brasileira, para isso aqui não ser uma coisa assim dentro desses esquemas, né, que não são, nem sempre são bacanas, do futebol, né, mas um jogo de futebol entre amigas seria um espaço, né, para essa promoção de sustentabilidade. A gente pode aprender sobre sustentabilidade numa praça, num bairro da nossa cidade, né, o professor pode levar seus alunos para uma praça, para que eles aprendam coisas sobre sustentabilidade e vejam que aqui, embora tenha um ambiente natural, né, nessa imagem, as pessoas estão tem outras coisas, né? Aqui tem um violão, quero muito passar essa ideia de que a sustentabilidade não tem a ver só com o ambiente, né? Na verdade, nós humanos estamos no ambiente, todos os seres vivos estamos no ambiente por acaso, né? E esse ambiente em que nós estamos precisa ser preservado, ele precisa existir para gerações futuras, né? E a gente precisa ser sustentável para garantir também a sustentabilidade desse ambiente. Então, a economia, a cultura, a religião, né, tudo tem a ver com essa sustentabilidade, né, para esse ambiente que a gente ocupa, porque são atividades humanas recorrentes, né, em qualquer espaço. Então, uma feira de artes, né, pode indicar sustentabilidade. Como é que a gente poderia promover sustentabilidade numa feira de artes? Né? Eu dou uma palestra, não sei se Fábio está aqui, para um ex-aluno e não é orientando, né? Uma pessoa que faz um pós-doc não está mais no nível de orientando, mas sim de colaborador. Né? Então, o Fábio é um professor do Instituto Federal aqui, nosso, do Rio Grande do Norte, que fez um pós-doc. Ele é professor de uma área de uma disciplina que é associada a eventos no IF. O IF tem aqueles cursos técnicos, né? Então, de vez em quando ele me chama para falar sobre educação para sustentabilidade, né? E ele pensa ações com os alunos dele sobre, nos eventos que esses alunos vão promover, né? Como esse evento pode ser sustentável, né? Então, espaços verdes, não precisa nem perguntar, né? Já vou dizendo. Então, os jardins têm, e os parques, né? Eles têm já naturalmente esse sentido de proteção, de inclusão, né, de ludicidade, de respeito, que que a educação para a sustentabilidade quer promover, né? Bom, cultura também trago só para destacar, acho que já falei alguma coisa, mas que a cultura e sustentabilidade estão muito associadas, é muito difícil a gente fazer essa associação em princípio, mas não há separação entre isso, entre esses dois aspectos, né? Se a gente pensar que no fim das contas, né, eu estou dizendo que não é só ambiente, mas no fim das contas tem a ver sempre com o ambiente,
né? Se a gente pensar a importância das culturas indígenas, por exemplo, né? O modo como eles lidam com a floresta, sendo povos de florestas, né? Sendo ali a casa deles, é uma cultura tão ameaçada, né? Mas que seria fundamental para a gente também, né? Seriam lições culturais para nós, né? Então, se a gente, só para exemplificar assim, como essa cultura, né, do lidar com a sua casa floresta, uma casa diferente de outras casas, né, como isso ensina sobre sustentabilidade. O que os espaços não formais devem considerar, né? Como é que eles devem ser para promover sustentabilidade? Coloquei aqui algumas coisas, há 1000 coisas que a gente poderia pensar, né? Mas pensei em cooperação, né? Não há sustentabilidade sem cooperação, sem emoção, né? Trago uma música aqui, que eu gosto de usar música nas minhas aulas. Sem boas energias, né? Sem nenhum sentido mais etérico, né? Boas energias no sentido de coisas boas mesmo. Consciência, né? Como eu já disse a vocês, acho que esse é um termo-chave para nós. O contexto cultural, como também já falei, e esse cuidado ambiental. A gente precisa ter consciência de que se nós não tivermos atitudes pessoais e conjuntas, comunitárias, globais, né? Locais, mas também pensando o inteiro desse planeta, que é um nada, muito pequeno, um espaço infinito, incrível, né? Somos cabecinha de alfinete, sei lá, no mar, né? Num palheiro. Somos nada no universo, né? Então, se a gente não cuidar desse ambiente, a gente sequer sabe que se existe, né? Há quem viva dando voos, fazendo voos caríssimos, né? Tentando encontrar outros espaços, quando o que a gente pode fazer mesmo é cuidar desse que a gente tem da melhor maneira, né? Então, há desafios também para a promoção dessa sustentabilidade em espaços não formais de ensino. Esses desafios são citados também em pesquisas, nesses levantamentos que nós fazemos, né? Então, a integração entre política, sociedade e ambiente, que tem tudo a ver com sustentabilidade, é um problema dentro de um espaço não formal de ensino, né? Como em qualquer outro espaço. As visões holísticas, que são típicas da educação para a sustentabilidade, ou dos objetivos de desenvolvimento sustentável também, elas são muito complicadas, né, em espaços que muitas vezes se ergueram a partir de inspirações pessoais, né, uma pessoa pensou naquilo, e aquela pessoa continua à frente daquilo, e pensando aquilo, e ela não... Né, então é muito difícil, como é que você coloca um todo, né, dentro de algo que parece ter um dono só, né, isso é um problema. O conhecimento sobre novas perspectivas de atuação parece ser um problema, na verdade o desconhecimento é que é o problema, né? Então, em alguns espaços, essas novas perspectivas, novos pensamentos parecem não chegar. Né? Em museus, por exemplo, a gente fica pensando em museu como coisas velhas, há muitas discussões interessantes sobre a atualização de museus, né? O modo moderno como os museus são vistos é muito interessante, e é exatamente isso que faz com que eles sejam esses espaços abertos, né, para a promoção de sustentabilidade. E outros problemas, né, institucionais comuns que trazem essa dificuldade, né? A gente poderia pensar por que agora educar para a sustentabilidade, né? Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu defendo isso? Né? Então, a gente podia pensar primeiro, a educação é um direito humano, então a educação para a sustentabilidade também é um direito humano, porque é educação, né? Então todo mundo deve ter, ao longo da vida, né? Não só de maneira formal, mas de maneira informal também. E a educação para a sustentabilidade, como a educação em geral, promove reflexão e ação, que é tudo que a gente precisa, né? Para ter uma vida digna, uma vida em que a gente atua como cidadão, em que a gente interfere, em que a gente discute, né? A gente precisa ter essa condição de refletir e agir. É a educação que ensina a fazer isso, né? Eu não estou dizendo que é a escola,
Sou, mas é a educação, né? Então, a educação, ela é considerada, né, um direito humano, e é por meio da educação, então, que as pessoas se empoderam, né? Elas se tornam capazes de compreender, inclusive, seus demais direitos, né? Eu não entendo meus outros direitos se eu não tiver esse direito de ser educado, que é por meio da educação que eu sei que tenho direitos, conheço os meus direitos, defendo os meus direitos, né? Então, nesse contexto que a educação para a sustentabilidade, né, ela provê, ela dá às pessoas as condições de debate, né, as condições de enfrentamento para os grandes temas contemporâneos, né, as grandes questões ambientais, os grandes problemas ambientais, que tem a ver com todos os outros, esses outros aspectos que eu já falei, né, mas na atualidade a gente precisa focar nesses problemas, ter o foco nesses problemas, né, favorecendo essa reflexão, então, né, entre o local, o que está acontecendo comigo, no meu entorno, e o global, né, o restante do mundo, porque o planeta, não nos enganemos, parece grande, mas é pequeno. Então, além de espaços formais de ensino, né, outros espaços educativos e outras abordagens que a gente pode considerar, né, extraescolares, podem e devem inserir a educação para a sustentabilidade em suas propostas de divulgação dos conhecimentos, né, que em geral, e a depender do espaço, do conhecimento particular que é tratado naquele espaço, né? Então, a agenda dos ODS, né, a agenda de 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela constitui, assim, um acordo de unidade, né? Se cumprida fosse, né, se tudo aquilo que está ali, aqueles 17 objetivos, aquelas 169 metas, ela poderia tirar o mundo, né, desse abismo em que a gente se encontra, ampliando, então, para além da escola, a oportunidade de ensinar sobre a vida e sobre as perspectivas de mudanças, né, nas quais todos nós devemos nos envolver para a transformação dessa nossa realidade, né, que é difícil, tem se mostrado mais difícil ainda ultimamente, né, não só no Brasil, mas no mundo. Então, mesmo que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, se eles fossem completamente cumpridos até o ano 2030, a humanidade tem problemas muito sérios ainda pela frente, né, ela tem muitos desafios. Então, por exemplo, há estudos que indicam que a gente pode chegar a uma população de 8,3 bilhões de pessoas em 2030, né, quando termina o prazo para essa agenda ser alcançada, que em 2100 nós seremos já 11,2 bilhões de pessoas, né, a maior parte desse crescimento se daria em países que são considerados de baixa renda. Então, veja, nós temos hoje uma população de 7,5, né, bilhões de pessoas, mais ou menos. A gente já sabe que o país hoje, o planeta hoje, ele precisaria ser já 2 ou 3 para dar conta do tipo de uso que a gente faz dele, né, das demandas que a gente imprime a ele, no modo como a gente usa os recursos que ele tem, né? Então, a gente tem também aí, não podemos deixar de lembrar, né, com o problema das alterações climáticas, que é um problema polêmico, mas eu acho que não há mais como a gente negar nessas alterações, o problema das migrações, inclusive por causa das alterações climáticas, né, as populações que não conseguem se manter nos seus locais de origem, né, porque esses locais deixam de existir por causa de alterações climáticas, né, a gente pode ter muita complicação ainda. Então, o que a gente está fazendo, né, para ter um futuro que seja viável? Hoje nós estamos aqui já, né, mas há pessoas e a gente precisa ter esse compromisso, né, de um futuro para pessoas que a gente não conhece, eu sempre digo isso, para pessoas que a gente não vai conhecer, sejam elas nossos descendentes diretos ou não, né, mas nós somos todos irmãos nesse planeta, porque estamos nesse mesmo espaço, né, então será que esse futuro vai ter um ambiente, né, de qualidade para essas pessoas, pelo menos como a gente tem hoje? Então eu acredito, né, que os ODS,
se desenvolvidos em espaços não formais, seja lá quais sejam esses espaços, eles podem ser... Também que eu estou no fim já. Opa. Eles podem ser fundamentais, né, para a reversão dessa situação, para a mitigação dessa situação complicada, né? Ou isso acontece, ou então a vida vai se tornar inviável, né, num futuro que não está tão distante assim. Então, não é nada fácil, né, mas se a gente nada fizer, pior será. Então, quero agradecer. Desculpem vocês terem me ouvido assim, não tenho a mínima ideia do tempo que eu gastei. Eu não disse que eu ia falar mais do que eu devia. Então, peço desculpas por isso também. Nós que agradecemos, né, professora, porque realmente fiquei preocupada se iria conseguir ou se não iria, né? Mas no final deu tudo certo, né? Nós temos algumas perguntas aqui no chat. E assim, a primeira pessoa que fez a pergunta foi a Ercilene, né? Mas ela colocou depois aqui embaixo dizendo que a senhora já tinha respondido, né? Então, acho que eu vou. Ela falou assim: como dialogar com o tema da sustentabilidade e os currículos nos espaços não formais? Aí depois ela bota bem embaixo. Eu acho que a senhora respondeu quando falou de ensinar sustentabilidade não só nos museus. Sim, sim. E é muito importante, e tem uma discussão muito forte sobre a sustentabilidade nos currículos, né, nas instituições, de maneira formal mesmo, né? Mas há esses espaços também pensam propostas didáticas, né, inclusive, que podem estar articuladas com as ações docentes, né? Então, esses espaços são muito importantes para isso. Professor Washington, o senhor gostaria de fazer a sua pergunta? Posso. Vendo a fala da professora, né, mais uma vez agradecer, a senhora trouxe muita coisa nova, né, para nós refletirmos. Eu, particularmente, nós ainda temos muito costume de ficar atento à questão da palavra consciência ambiental, aqui no norte, mais especificamente no Amazonas. Quando nós vemos isso em algum TCC, em alguma dissertação, nos soa como um palavrão. Não, ninguém conscientiza ninguém, não podemos... E a gente ficou meio que automático nisso, né? Reproduzimos automaticamente. E vendo a sua fala, é a primeira vez que eu escuto alguém falar claramente, com justificativa, o porquê da necessidade até de utilizar esse termo. Eu gostaria que a senhora, se ainda tiver a voz, que eu vejo que está, sintetizasse brevemente, para nos ajudar muito até nos nossos escritos. O termo consciência ambiental e não apenas a sensibilização ambiental. Sim, sim. Então, é isso. Quando a gente tem que pensar nisso como esses dois momentos, né? Num primeiro momento, a gente faz as pessoas são sensibilizadas, né? As ações que a gente faz sensibilizam as pessoas. Quando você traz um tema que as pessoas nunca ouviram, né? Quando você traz dados que as pessoas ficam assombradas com aqueles dados, isso sensibiliza a pessoa de cara, né? A consciência vem com a ação, né? Então, a sensibilização é aquele momento, né? Que você... então tem isso, né? Então... E a consciência vem com o fazer, né? O fazer pessoal, que também não é verdade. Uma outra discussão dentro disso complicada é dizer que as ações pessoais não servem para nada, as ações individuais não servem para nada, né? Como se as pessoas não, ao terem cuidado, né, ao separarem seu lixo, mas o lixo lá fora é todo misturado, né? Se isso não souber, agora a gente educa também fazendo isso, mesmo que depois alguém misture esse lixo, né? A gente educa e alguém se sensibiliza com isso e assim a gente vai criando um efeito, né? Mas a consciência mesmo, isso que
né, cognitivamente, acho que a consciência nos leva à prática mesmo, é o que nos leva à prática, a fazer, né, a mudar num outro nível, não mais só nesse nível pessoal, nesse nível em que a gente quer tocar as pessoas e fazer com elas coisas para transformar a realidade. Acho que a consciência tem a ver com isso. Maravilha. Ficou bem explicado. Obrigado. E assim, professora, dando continuidade, né, sobre essa questão da consciência, o Fabrício, ele colocou aqui que não tem como negar, a família e a escola são os maiores exemplos que as crianças têm, mas como os pais podem ajudar? Digo, vendo um jogo de futebol no Manaus, na Arena da Amazônia, por exemplo. Acredito que o Fabrício deve ter um filho, né? E ficou pensando como educar para a sustentabilidade o filho dele no campo de futebol. Sim, aquela pergunta que eu fiz, né? Foi assim de repente, né? Fiquei imaginando um campo de futebol, vamos ver. Então, bom, vou pensar aqui agora. Eu também nunca tinha pensado nisso. Pensei hoje. Mas assim, na verdade, tem a ver com o sentido de colaboração que um jogo tem, né? A gente não promove sustentabilidade sem colaboração, sem a cooperação entre as pessoas, né? Então, se a gente pensar que não importa muito quem faz o gol num jogo, né? Mas que são 11 jogadores e que cada um precisa fazer um papel e que eles ficam muito bem porque alguém faz o gol, né? Então, essa colaboração gerou um produto final que beneficia todo mundo, né? A glória vai para né? De quem fez o gol, mas ele não teria feito também se não tivesse tido toda aquela organização, né? O passe na medida, né? O passe na cara do gol, essas coisas todas. Interessante, porque, assim, fazendo uma conta rápida aqui, faltam mais ou menos 9 anos, né, para 2030. E até agora esses objetivos, eles não estão sendo cumpridos como esperado. Então, assim, essas pequenas atitudes faz com que esse objetivo possa ser alcançado até lá, né? E aí já tem até uma dica para o professor Washington, quando for para Manaus, para a Arena da Amazônia ver o jogo com o filho dele, já vai pensar nisso também. Agora sim, a Juliana, ela levantou a mão aqui, né? Boa noite. A questão do futebol, eu pensei muito sobre as questões que antecedem o jogo e também nas questões que muitas vezes são levantadas dentro do jogo de futebol, né? Como, por exemplo, questões raciais, questões de gênero, né? E eu acho que são coisas que estão, com certeza, acho não, são coisas que são ligadas com a sustentabilidade. Então, assim, não só a organização do jogo em si ali na hora, né? Mas as questões antes e depois do jogo, ainda mais nesses debates que acabam, uma vez ou outra, né, sendo colocados aí na mídia. Juliana, isso mesmo. A gente poderia pensar 1000 coisas sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável só nesse jogo, só nesse exemplo. Mas isso mostra como é muito interessante, como tudo tem a ver com tudo, como nada está deslocado de nada, né? E a gente é que cria as separações, né? Porque a gente não traça, a gente não articula coisas, né? Porque a gente vai aprendendo a agir de uma maneira muito pouco altruística, né? Sem pensar no coletivo. Quando a gente começa a fazer isso, né, a gente pode ver nas nossas ações os objetivos todos. É muito difícil classificar coisas para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Por isso, quando a gente vai ver, mas isso tem a ver com isso, tem a ver com isso. Como Juliana lembrou desses aspectos, que é bem verdade, e a gente poderia pensar em muitas coisas, né? Muitas mesmo. Por exemplo, o fato as questões de gênero, não sei, Juliana já disse, né? Não me lembro. Né? Mulheres, um jogo com mulheres, um jogo com homens, né? A juíza ser mulher, ou não sei, como age, com 1000 coisas. Tudo tem a ver com a sustentabilidade, tudo. Tem mais uma pergunta aqui que é do Marcelo, que ele fala assim: que pressupostos podemos pensar para a aula de ciências com enfoque na educação do desenvolvimento sustentável? É em uma abordagem mais transversal, mais técnica ou mais didática? Acho que mais didática, talvez.
Acho que mais de idade não deixa de ser transversal, porque ele é uma temática, essa é uma temática transversal, né? Mas se você pensar no ensino de ciências, nas metodologias de educação para desenvolvimento sustentável, por exemplo, você vai ver que são metodologias muito aproximadas das metodologias que a gente, das abordagens, né, das possibilidades que a gente utiliza no ensino de ciências. Então, há muita aproximação, né, entre as metodologias para ensinar ciências e as metodologias da educação para desenvolvimento sustentável. Então, e a temática favorece, eu acho, o ensino de ciências não tem só a ver com ele, mas favorece, digamos assim. Né? Então, acho que tem um pouquinho dessas coisas. Tá certo, professora. Acho que nós estamos encerrando por aqui, que não tem mais perguntas, mas assim, alguém ainda tem alguma pergunta? Assim, né, eu lhe agradecer, né, que nós já estamos caminhando para o final dessa reunião, e lhe agradecer mais uma vez, porque mesmo com essa garganta inflamada, aí tinha hora que eu queria falar, beba água, mas fiquei aqui quietinha, né. O professor Teran, que ele foi o líder fundador desse grupo, ele sempre falava dessa questão, dessa oportunidade de caminharmos juntos, né? De fazer parcerias, mas não só acadêmica, como para a nossa vida também, né? Ele dizia, assim, a questão de como que é interessante a gente encontrar pessoas no mundo, mas não só encontrar, mas também se relacionar, compartilhar ideias, né? Deixar que essas pessoas façam parte da nossa vida. E essa questão da ajuda mútua, cooperação, que ele dizia que nada nós fazemos sozinho, nem um artigo sozinho, porque sempre no artigo científico tem os seus coautores, né? E ele dizia também algo relacionado que a gente tinha que repartir essas coisas, das coisas boas que Deus nos deu, né? E dessa maneira eu gostaria de agradecer a senhora, né, pela sua disponibilidade, e obrigada por transmitir todo esse conhecimento e essa sabedoria conosco, né? E eu passo a palavra agora para o nosso líder, o professor Washington Almeida, para ele fazer o fechamento dessa nossa reunião. Professora Magnólia, mais uma vez, muito obrigado. Sei que a senhora está com as amígdalas, né, inflamadas, pegou algum resfriado. Né? Aqui em Manaus também nós estamos muito complicados, né? Sol, chuva, etc. E nós temos a agradecer pela sua generosidade de partilhar conosco nessa noite do dia 4 de novembro, tanto conhecimento importante para nós que trabalhamos com espaços não formais, com sustentabilidade, tantos conceitos diferentes, tantas terminologias, a senhora foi bem didática, isso foi muito importante, porque aqui nós temos mestrandos e doutorandos, alguns que já qualificaram, estão no final do processo de defesa, para a defesa, outros que estão quase qualificando e alguns que acabaram de entrar, estão há 1, 2 meses no processo. E tudo é novo, né? Tudo é novo. Com certeza o material que a senhora trouxe vai muito contribuir, vai ficar gravado no nosso canal, lá no YouTube, depois vai para o site, e com certeza a gente sempre vai lá buscar nessa fonte. Sempre, quando precisar, vai lá buscar, é assim que nós trabalhamos no grupo. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Fica a palavra aberta para quem quiser fazer algum comentário para a professora Magnólia, e assim eu me despeço, Miceia, tá? Não sei se alguém vai falar, se for, mas eu já vou agradecer também, assim, não foi tão grande esforço, não, assim, porque eu não estou doente, não estou me sentindo doente, é uma coisa bem localizada na garganta, é engraçado. Por isso que eu acho que pode ter sido alguma fumaça, eu estou numa área rural, que às vezes o povo toca fogo aqui nas fumaças, negócio, né, e tá parecido com um quadro assim, sabe, de fumaça de São João, sem ser no São João. Então, assim, na verdade, eu estou bem, por isso que eu disse, Michel, o problema vai ser a voz falhar. Até disse a ela que eu tinha preparado aqui um roteiro, ia passar para ela falar por mim. E ela ficou desesperada. Mas eu agradeço, foi muito bom. A interação realmente é boa. Eu me disponibilizo para outras ocasiões, para outro tipo de parceria, né, de colaboração, que realmente é assim muito. Eu digo muito aos meus alunos
que eu queria, assim, eu tive muitas oportunidades de ir a vários lugares já. Eu conheço muito pouco o mundo por aí, né? Porque tem muito lugar que eu quero ir. Mas quando a gente conhece outras pessoas e outras realidades, a gente valoriza mais as nossas pessoas e as nossas realidades. Eu acho que é a coisa mais importante de conhecer. A gente fica sabendo que as pessoas não são exatamente melhores do que nós, né? Mas que nós também colaboramos para o mundo lá fora, né? Então, acho que os ODS, né, a sustentabilidade tem a ver com isso também. Então, muito obrigada, foi muito agradável, né, estar com vocês aqui nessa noite. Nós que agradecemos, professora. Com certeza. Quando durar esse período virtual, se a senhora estiver disposta, também nós temos muitas bancas de mestrado nessa área. Aqui tem vários professores, orientadores, professora Silvia, professora Luciana, professora Lívia, contando agora. E a gente pode contar com a senhora, então, nas nossas bancas, de maneira virtual, e quem sabe, após essa pandemia, de maneira presencial também. Pois é, quem sabe. Eu conheci a Floresta Amazônica, é um sonho. Com certeza. Passar uma noite numa orca, num negócio. Aqui tem alguns hotéis de selvas bem interessantes. Eu sei, pois eu ainda vou. Então é isso, gente. Bem-vindo, obrigada, viu? Muito obrigado a todos. Obrigada a vocês e boa noite. Tá bom, então. Tchau.